E nós estamos de volta aqui com o Ponto D, né? Nosso programa de bate-papo, e que agora está seguindo a série para buscar o relato das pessoas, dos nossos entrevistados, durante a pandemia, né? Esse momento aí que vai ficar cravado na história da humanidade. E eu resolvi criar esse momento, esse arquivo histórico na minha busca pessoal de saber o que aconteceu na pandemia de 19. Eu encontro pouca coisa, cara. Encontro alguma coisa. Aqui nos Estados Unidos eu encontro alguns relatos e tal, mas eu quero fazer a minha parte. Então, em 2120, alguém daqui a 100 anos, quando tiver a próxima pandemia lá, vai poder encontrar esse vídeo lá. Meu convidado de hoje é uma pessoa que está vivendo isso muito intensamente. É o doutor Ricardo Conte. Doutor Ricardo, obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente mais uma vez. Como é que estão as coisas aí, meu amigo? Tranquilo? Tudo tranquilo. Estamos mais calmos agora, né? É uma pandemia, mas a gente pode descrever as diferentes etapas que aconteceram aqui com a gente. Doutor Ricardo, explica a sua função. O que você faz aí? Eu trabalho integralmente dentro do hospital. Eu sou diretor da unidade semi-intensiva do hospital Ascension St. Agnes, em Baltimore. Eu sou médico responsável por um time de medicina interna, qual tem residentes, e eu sou médico também da UTI, do plantões na UTI também. Então, vocês já viram que o nosso papo aqui hoje sobre a pandemia vai seguir um outro rumo, né? Me fala aí, Ricardo, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas por aí? Olha, nesse momento as coisas acalmaram bastante, como você sabe, mas eu acho que uma coisa que foi positiva na região aqui de Baltimore, que a gente teve tempo de dar uma preparada, porque a situação, como você conhecedor, em Nova York, né, se tornou muito crítica, e aqui em Baltimore as coisas estavam calmas. Naquele momento estava um caos lá em Nova York. Isso nos deu a possibilidade de montar uma estratégia e que, inclusive, parecia, em algum momento, que talvez a pandemia não atingisse Baltimore. Essa foi a primeira fase, porque estava tudo acontecendo em Nova York e Baltimore estava calmo, e nós não estamos tão longe, né? Como você sabe, nós estamos a 3 horas e meia aí de carro de Nova York, e então a gente teve essa chance de se preparar. Claro que quando você se prepara para uma guerra, você chega melhor preparado na guerra, mas ainda é uma guerra, né? E existem situações que você vai aprender durante a batalha. Mas o fato de poder ter se preparado mais do que outros locais fez uma grande diferença. Como é que foi a família Conte, né? O que aconteceu na família Conte quando foi declarada a guerra? Quando a coisa chegou e é para valer. Quando foi que você bateu quando foi que esse momento chegou aí na sua região? Que data, mais ou menos? Que período? Eu acredito que foi abril, mais para o final de abril, talvez. Eu posso estar recordando o melhor momento, mas eu acho que foi abril. E aí, como é que foi a família Conte? Olha, a família Conte foi muito tranquila, porque eles já me conhecem, né? De longa data, e eu fui preparado para isso. Eu sou intensivista, eu atendo pacientes graves no hospital todo dia, e é como se fosse um general que é preparado para a guerra, não que você fica feliz de ir para a guerra, mas eu fui para a guerra. E ninguém nem questiona nada, tipo assim, você é médico de UTI, você vai se proteger. Não, já sabiam que eu ia me proteger. Eles sabiam que eu estava em risco, mesmo me protegendo, mas você tem que dar o exemplo, inclusive, dentro do seu hospital. Você, como diretor da unidade que atende Covid, você fica do lado de fora? Não, você... Eu acho que, assim como a gente vê em alguns filmes, aquele general que está lá no front dá uma moral para todo mundo, né? Então, se você mandar a enfermeira, vai lá e eu fico daqui, não dá certo. Então... E os filhos, nesse momento, já estavam de férias em casa? Voltaram? Como é que ficou? Eu tenho 3 filhos, eu tive 2 deles em casa, um mora aqui ainda comigo, tá?
O outro estava em Boston e ele está fazendo faculdade de medicina, e ele foi a mesma coisa, na verdade. Ele, como aluno de medicina lá, ele teve algumas limitações, que a gente também limitou alguns alunos de medicina aqui por um tempo, mas ele se sentia, não sei se eu tenho participação nisso ou não, talvez não, mas ele se sentia na obrigação de ajudar lá. Como aluno de medicina, ele inclusive pegou um estágio durante a Covid, eles contratavam mais gente para a UTI, ele pegou um estágio na UTI. Então, ele foi trabalhar, fazer esse estágio na UTI, porque era uma oportunidade para ele aprender, era uma oportunidade para ele ajudar, era uma oportunidade para ele ganhar um dinheirinho também, tá? Mas que, obviamente, não era o dinheiro aí nessa hora, mas porque eu acho que não tem saída. A gente era as pessoas que todo mundo estava contando com a gente. E isso não faz, quero deixar antemão, que até houve muitas homenagens, eu agradeço, né? Meu hospital, como outros heróis, trabalham aqui. Não somos heróis, né? Nós estamos fazendo a nossa função. E eu me senti bem por poder ajudar. Não, eu não fico feliz quando eu entubei um paciente, mas eu fui treinado para entubar um paciente. Se o paciente precisa disso para ter uma chance para viver, eu fico feliz em poder entubar, infelizmente, o paciente, mas dar essa chance para ele. Porque se não tem quem está ali capacitado para entubar o paciente, ele vai morrer. Então, eu não fico feliz em entubar um paciente, mas eu tenho, entendeu, o prazer de saber que eu vou dar uma oportunidade para o paciente, vou tratar o paciente, e muitos deles hoje, a gente sabe, sobrevivem, mais do que no começo. Mas então, isso foi uma coisa muito natural aqui em casa. E a rotina da casa mudou, sabendo que você estava no hospital e algumas pessoas mudou a rotina? Para vocês foi diferente? Olha, mudou muito pouco. Inicialmente, quando a gente tinha mais medo, porque você tem medo, né? Não que eu vou lá e tal, você acha que pode acontecer com você. Nós estávamos realmente preparados para alguns médicos morrerem. Diga-se de passagem, ninguém morreu. Sério? Sim. Estavam morrendo médicos em Nova York, certo? Por que não morreria aqui? Aliás, não morreu, mas nem sei por que não morreu. Mas os médicos, tinha médico morrendo em Nova York, enfermeiro morrendo em Nova York. No meu grupo, são vários hospitais ao longo dos Estados Unidos, médicos e enfermeiras morreram. Então, a gente estava preparado na guerra para morrer. Você não quer morrer, você vai tomar todas as precauções. Mas então, existia essa consciência de que havia o risco para o médico, mesmo tomando todo o cuidado? Não há dúvida. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Mas você não trabalha com esse medo, né? Você... Quando te pergunto... A adrenalina, né? Você não trabalha com esse medo, não. Mas você tomou... Eu tomei precauções que não são comuns de eu tomar, né? E o hospital tomou precauções que todo mundo... E a gente já atendeu outras doenças infecciosas, contagiosas, que você precisa de precauções também, mas dentro do hospital, por outro lado, naquele momento que o paciente não podia ter nenhuma visita, ainda o paciente com Covid, no meu hospital não pode ter visita, mas não tinha nenhum paciente, nem que não tivesse Covid, podia ter visita no hospital pelo risco de contágio e proteção dos familiares. Naquele momento, o paciente e você realmente estamos juntos lá, né, cara? E você se vê que você pode ser o paciente. Por exemplo, eu como cardiologista, se eu trato um paciente infartado, eu não fico pensando, puxa, daqui a uma semana posso eu, né? Estou com 52 anos, eu posso ter um infarto que todo mundo pode ter, com mais ou com menos idade que eu. Mas eu não fico pensando, eu vou poder ter um infarto. Quando você tratava esse paciente, você fica pensando, daqui a pouco pode ser eu aí, cara, daqui a uma semana, né? Por causa desse paciente mesmo, né, ou de outros, posso estar aí, cara, e vão ter outras pessoas me suportando. Então, é minha vez de suportar alguém, porque daqui a pouco posso ser eu que preciso de suporte. Então, você tinha essa noção que você podia ficar doente, ficando doente, você podia morrer. Por outro lado, eu fui treinado para isso. Tá? Às vezes, lá no pronto-socorro do INCOR, onde eu trabalhei, às vezes eu brincava assim com os meus residentes lá, cara, não está chegando um infartado aqui hoje, ninguém aí com ataque cardíaco, cara, uma paradinha cardíaca. Calma. Aí o cara fala assim, isso, doutor Conde, você quer alguém que tenha parada cardíaca? Você quer alguém que tenha infarto? Não quero, mas infelizmente a cada 8 segundos no mundo inteiro tem alguém infartando. Então que venha para cá, pô. Entendeu? Já que tem alguém infartando, infelizmente, que venha para cá. Então essa é a sensação. Você não quer ninguém doente, mas já que está doente, vamos nós aqui, nós treinamos para isso, né? Vocês estão aqui, os meus residentes, para aprender, eu estou aqui para ensinar, entendeu? Então, vamos embora, e você vai. Agora,
existia um receio, ao qual eu ainda tenho hoje, muito menos, porque nós estamos vendo que não foi tão ruim quanto o que aconteceu, por exemplo, em Nova York. Por que motivo? Por que motivo você acredita? Eu acredito que foram alguns motivos. Em primeiro lugar, novamente, houve uma chance de preparo. Eu posso te descrever essa chance de preparo que aconteceu, o que nós pudemos fazer nesse período que não estava acontecendo. Em segundo lugar, você vai aprendendo com a doença, né? Erros que foram provavelmente, não vou nem chamar de erros, mas inexperiência, situações novas e mesmo inusitadas que foram acontecendo na China, na Itália, na Espanha e em Nova York, você está lá estudando, né? Entendeu? O que você deve fazer aqui. Então, quando chegou com a gente, nós já tínhamos algum conhecimento que, obviamente, não era suficiente, talvez hoje nem seja suficiente, mas está muito melhor, mas você tinha algum conhecimento para modificar o momento que você dá oxigênio e não usa o aparelho, momento de intubar mais rápido, modificações no tipo de intubação em relação à situação normal. Houve tudo um certo ajuste. E muitos desses ajustes, os outros já tinham, né, se estrepado, usar esse termo, antes da gente, e a gente aprende, né, entendeu? E foi por aí. Então, eu acho que houve, sim, chance de se preparar, de conscientizar, de ensinar, de, por exemplo, nossos alunos não podiam vir para o hospital, porque a segurança deles e a segurança das enfermeiras. Quantas vezes o aluno entra, abre a porta, então você não pode ficar abrindo a porta o tempo todo, então não tem aluno nesse momento. O que é ruim para os alunos, né? Pagando aí cara, mas não tem aluno. Por aí. Nossos residentes não entravam, não vinham os pacientes. Eles falavam só pelo telefone. Só entrava o professor, o médico attending, que chama aqui, né? Para não expor mais gente. E você, como o general, você tem que ir lá, você tem que ver o paciente. Não tem, manda o residente, não vai você. Então, era gente que ia sabendo que era isso mesmo. E, às vezes, o residente falava assim, doutor Conte, eu posso ir com você? Eu disse, não, cara, vou eu, você fica do lado de fora, cara. Entendeu? Por que você vai se expor? Entendeu? Mas isso também você está falando que não aprenderam, eles aprenderam outras coisas, né? Eles aprenderam outras coisas. Como se... E hoje o residente entra e vê o paciente, né? O aluno ainda não entra, mas o residente hoje entra e vê o paciente, que nós vimos que o contágio não estava tão ruim quanto a gente estava com medo no começo. E até porque nossas precauções melhoraram. Mas você nunca trabalhou nessa situação dentro do hospital, pelo menos até onde eu conheci, porque houve também, a gente mencionou em outras conversas, em outras oportunidades, Douglas, um pouquinho sobre isso, houve uma relação ali de que é você e o paciente, não é o residente, não é o aluno, né? E isso houve uma interação interessante dos dois lados, né? Do paciente com o médico americano, principalmente aqui, né? Que às vezes tem um tratamento em relação ao médico brasileiro mais profissional, que é interpretado, mais frio, eventualmente. E aí, naquela hora que é só você e o paciente dentro daquele quarto, mais ninguém, você tem que criar um relacionamento ali. Tá? Isso me fez lembrar um pouco que eu peguei esta época, a época da AIDS, porque as pessoas não sabiam como a AIDS era transmitida, correto? Pacientes aidéticos, às vezes, ficavam muito sozinhos, isolados, que hoje a gente sabe que não tem esta necessidade, mas me fez lembrar um pouco da época até da AIDS, né? Que o paciente ficava muito isolado e as pessoas com medo do contágio. Eu tenho amigos que estudaram comigo no segundo grau e que são médicos. Um deles, inclusive, ocupa a mesma posição sua no hospital lá na Lagoa. E ele fala isso para mim. Ele bate papo comigo e fala assim: olha, morreu muita gente aqui, mas não morrem mais gente como morreram no começo, porque nós aprendemos com os erros. Infelizmente, nós aprendemos com os erros, e não só nossos, como dos outros, e o tratamento. E aí isso faz a minha piada, que eu sempre fiz com as pessoas, que tem a turma do negacionismo, né? Tem gente que diz que não tem nada, que isso não é bobagem, né? E eu falava assim, tá bom, concordo que não tem nada demais, mas eu estou dando meu lugar na fila para quem quiser ir antes. Quero ser o último a ser contaminado. Porque justamente é isso, quanto mais tempo o desconhecido vai acabando, né? Agora,
existiu mais contaminação em Nova York ou a situação de não saber com o que estava se lidando gerou mais contaminação? Ou seja, contamina tanto quanto antes, só que a gente se guarda melhor, ou chegou um momento que contaminava mais? Eu acho que eu entendi sua pergunta. O problema em Nova York maior foi a demanda de pacientes foi maior do que a estrutura hospitalar, apesar de existir muitos e grandes e bons hospitais em Nova York. É uma grande cidade, como nós sabemos, e foram muitos pacientes para o hospital, passou da capacidade deles de administrar isso. Acho que esse foi o principal problema. E isso foi uma coisa que, por exemplo, a UTI do meu hospital, ela tem 16 leitos. A minha unidade semi-intensiva, ela tem 20 leitos. Então, nós estruturamos no hospital, foi criado um comitê, né, dentro do hospital, para discutir várias coisas, e nós estruturamos de um jeito que você podia ir para mais de 40 leitos de UTI, porque eram os 16 leitos da UTI, mas a minha unidade, que é semi-intensiva, se tornaria uma UTI, né, são de dar 36, mas os leitos da unidade pós-operatória, né, da ala de cirurgia, né, que se tornaria uma outra UTI, e, por fim, paciente no pronto-socorro que você estava organizando, que você pode ter, eventualmente, nós temos, infelizmente, quase todos os dias, alguém com respiradores no pronto-socorro. Então, você poderia ir, tá, para 3 vezes mais a capacidade de UTI no meu hospital do que realmente se você não tivesse se organizado. Eu acho que aconteceu isso em Nova York, não sendo conhecedor pleno do problema administrativo de Nova York. Eu acho que eles não tinham como aumentar em 3 vezes. Por isso apareceram hospitais de campanha depois. Então, eles não estavam com essa grau de adaptação. Não teve a preparação, né? Vocês chegaram a ficar no pico aí de internação de UTI? Não? Como é que ficou vocês? Não, a gente dividiu em fases, fase 1, fase 2. Não chegamos na fase pior. Eu acredito que nós chegamos no máximo a 30 de UTI, né? Nós chegamos a 80 pacientes, 90 pacientes de Covid, mas de UTI, acredito, se não estiver errado, chegamos aí um pouco menos de 40, 37, 38, alguma coisa nesse sentido. Como você viu, nós estamos preparados para segurar. Isso. Então, essa preparação envolve várias coisas, como, por exemplo, os médicos da UTI, se chegasse a um número tal, acima de 32, 34 pacientes, e nós passamos e não foi necessário, eu iria para a UTI o tempo todo. Eu, com o meu trabalho com ensino também, não trabalho na UTI o tempo todo, então, olha, você vai largar o ensino e você vai se tornar um médico aqui conosco da UTI também. Agora, depois de mim, eu era o primeiro da lista. Você vê, não chegou nem a mim. Eu continuei com os plantões na UTI, mas não trabalhando na rotina horizontal, o que seria uma situação emergencial. Eu continuei com as minhas funções de ensino para os residentes e a minha função administrativa na unidade intermediária. Depois de mim, vinha uma outra médica, que é a diretora da pneumologia, e depois a gente ia trazer, inclusive, médicos que não tinham tanta experiência de UTI, mas estamos precisando de todo mundo. E a gente que tinha experiência de UTI ficaria responsável de supervisioná-los, ensiná-los, mas nós, inclusive, o hospital, muito inteligentemente, no meu modo de entender, a ideia não foi minha, não estou fazendo propaganda nenhuma minha, o hospital contactou os médicos de família, né, aqui nos Estados Unidos, os primary care physicians, que, olha, os médicos de hospital, mesmo seja de UTI, eles vão para a UTI, e vocês que são médicos de família vão para o hospital, tá? Porque você pode não ter aquela habilidade como médico de hospital, mas vamos ter gente te ajudando e você é de qualquer médico, né? Dentro da guerra, você é médico, você vai trabalhar aonde for necessário. Então, isso era desconfortável, é claro que ninguém gosta de sair. Eu só vejo paciente no meu consultório há não sei quantos anos, agora vou para o hospital. Outro só vejo paciente fora da UTI, vou para a UTI. Então, ninguém gosta dessa transição e não foi necessária. Os médicos da UTI trabalharam mais, né? Eu dentro da semi intensiva trabalhei mais, etc.
mas todo mundo trabalhou na sua, vamos assim dizer, dentro da sua função, dentro da sua especialidade. Então, a gente não chegou na outra fase que era mais complexa. Isso foi positivo. Você acha que existe a possibilidade de uma segunda onda ou de um aumento aqui nos Estados Unidos? Obviamente, tudo é um achismo, né? Tudo é achismo, né? Achismo, né? Em inglês, a gente fala que pode ser, eventualmente, um educated guess, né? Que é um achismo educado, um achismo... É uma coisa cool. Então, eu acho que perfeitamente, né? O vírus, no final da história aí, a gente está batendo ao redor do mundo alguns milhões, né? Mas o mundo é maior do que isso, né? E, infelizmente, nós não temos aí, de concreto, nenhuma vacina ainda, né? E está voltando o inverno, o vírus já provou que ele não liga muito para inverno ou verão, tanto é que no Brasil, na Amazônia, durante o verão, né? Estava lá todo o vírus, ele não liga muito se é verão ou se é inverno, mas no inverno sempre o vírus gosta um pouquinho mais, né? Até porque as pessoas pegam outras infecções ou uma gripe comum, tossem mais, e quem é assintomático. Então, eu acho, sim, que pode haver uma segunda onda, mas eu sou otimista. Otimista. Você acha que esteja havendo um negligenciamento das medidas de distanciamento muito rápida? Você acha que o povo está, tipo, estão avacalhando a história? O que você acha que está acontecendo? Você vê isso? Sim, eu infelizmente acho um pouquinho sim. Acho até uma situação natural, como ser humanos que somos, né? Depois de tanto tempo dentro de casa, etc. Eu acho uma coisa natural você querer se socializar. Isso é uma coisa boa. Se socializar é uma coisa boa. Exatamente. Infelizmente, quando a gente fala do ponto de vista médico, estamos socializando ainda mais do que deveríamos, do meu modo de entender. Essa mesma discussão vem até para a parte econômica, né? Puxa, a gente deve abrir o comércio por causa também da falta de emprego e etc. Mata a gente. Então, é aquela dúvida, né? Não dá para falar só da parte de medicina sem falar... Sim, tem Mas se nós falarmos só da parte médica, que não dá para falar só da parte médica, está cedo. Isso me lembra toda vez que eu admito um novo paciente no hospital. Eu tenho hoje paciente com Covid no hospital, entendeu? E, certo, você vive a rotina do hospital com mais tranquilidade, o hospital está muito mais calmo, mas para aquele paciente que é admitido no hospital, não quer saber se o hospital necessariamente tem muitos mais ou muito menos. Ele ele está lá naquela situação difícil, então a doença não foi embora, O que eu sinto do lado não médico é isso exatamente que você falou. O cara ficou 6 meses, né? 6 meses com uma pressão total. Ele sentiu uma oportunidade de dar uma relaxada. Ele, em vez de ir aos poucos, ele está relaxando, como diz lá no Brasil, ele está botando o pé na jaca, né? Como é que fala lá? Né? Então, mas você tem que começar a evitar. Não, mas já pode ter 30%. Aí ele lota o bar que tem música ao vivo, e de 30%, os 30% estão todos juntos, sem distanciamento nenhum, só falta sair se abraçando e se beijando, entende? Então, exagerando. Estão se abraçando e se beijando. É verdade. E aí, por exemplo, eu agora mesmo falei com a minha esposa o seguinte, olha, nos convidaram para uma inauguração de um restaurante novo, eu falei, senhora, marca logo para ir lá. Ué, mas já? Não marca, porque pelo que eu estou sentindo, daqui a pouco nós não vamos poder ir a lugar nenhum. Então nós vamos com cautela, vamos tomar nossos cuidados, entendeu? Mas se eu sinto que se não for agora, a gente está arriscado ficar mais tempo. Então, eu faço com cuidado, você faz com cuidado. Você está saindo para jantar fora com a esposa? Basicamente não, sinceramente. Por cuidado? Por cuidado, tá? Graças a Deus eu moro num local que eu posso fazer meu churrasquinho facilmente aqui do lado de fora, não é? Quando a gente sai, outside, né? Do lado de fora mesmo, certo? Nós não entramos em restaurante, fica só do lado de fora. Eu poderia naturalmente falar no hospital, jantei não sei aonde, hoje eu tenho até vergonha de falar isso. E eu adiei infelizmente,
meu pai, né, não está tão bem de saúde, já é uma pessoa mais idosa, está tudo certo, né, como vencedor, e eu queria visitar meu pai, eu adiei a viagem algumas vezes, e eu fui ao Brasil agora. Eu falei, olha, chegou o momento de arriscar por causa das dificuldades que nós estamos passando familiar. Mas minha esposa não foi, que a gente sempre vai juntos, ela não foi, eu fui de máscara, não falei nada no hospital, não é? Eu poderia falar, só quem me perguntou, eu falei... Mas é uma situação desagradável. É desagradável, porque quem me perguntou, doutor, como é que você vai fazendo suas férias? Eu vou para o Brasil, não menti. Agora, geralmente, quando eu vou para o Brasil, lá no hospital, eu chego, pessoal, estou para o Brasil, não sei o quê, vou trazer aí qualquer coisa, vou trazer um doce de leite. Falei nada, fiquei na minha. Quem perguntou, eu respondi. Quem não perguntou, porque eu mesmo me sentia desconfortável nessa situação. E encontrei com a família no Brasil, natural, né? Assim, enquanto todo mundo, só eu de máscara. Meus familiares, não estou criticando meus familiares, não acho, entendeu? Tá tudo certo, entendo, mas meus familiares sem máscara, eu fiquei com a máscara o tempo todo, no que deu, porque quando você come, você tira a máscara, não é isso? Etc. E o pessoal lá no Brasil estava muito relaxado. Então, eu fico feliz. Quem está relaxado. Mas a gente sente um pouco de exagero. Infelizmente, não posso recomendar, porque quando eu volto para o hospital, eu falo, puxa, cara, a minha realidade é outra. Eu entrei em quarentena aqui no dia 12 de março. Entrei talvez uns 15 dias antes do país entrar em quarentena, porque eu tive com o presidente Bolsonaro, que veio a Miami, a gente foi estar com eles, e no grupo tinha alguém que estava contaminado, 1 ou 2. Eu soube desse grupo, né, que foi famoso. Aí eu comentando com as pessoas que estiveram lá, o pessoal falando assim, gente, eu sinto que quando nós acabarmos nossa quarentena, vai estar começando de quarentena aqui nos Estados Unidos. Dito e feito, começou. Então, eu falei isso para te dizer o seguinte, eu fiquei 6 meses, desde dia 12 de março até dia 12 de setembro, indo na rua para o extremamente necessário e o que possível, pedindo para entregar em casa com todos os cuidados. A coisa diminuiu, a gente começou a ver as super festas, a gente faz festa e ainda bota no Instagram, lá no Facebook, para mostrar que está fazendo. Eu falei assim, isso vai dar ruim, vai acontecer ruim. As igrejas, eu voltei à igreja pela primeira vez no domingo passado. Eu tive desde março, 12 de março, eu fui à igreja domingo passado e achei super seguro pela organização que eles fizeram. A pessoa te leva, você tem um lugar para ficar, não entra todo mundo junto, não sai todo mundo junto, os bancos distantes uns dos outros, etc. e tal. Se eu voltar à igreja, não só à igreja, em outros lugares, porque eu fui em outros lugares, e não me sentir seguro, eu não volto nunca mais ali. Porque eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que sentir que está tendo um respeito, né? Eu tive, num desses dias que a gente saiu, a gente sai das curtas, né? A gente falou assim, vamos ali, vamos almoçar no Houston. Aí vamos. Quando eu estava parando o carro, eu notei o volume de carro que estava no estacionamento, eu dali nem parei, falei, isso aqui não está seguro, entende? E lugares que nós estivemos, nós sentamos do lado de fora, porque e mesmo assim a gente teve num desses lugares que quando a gente saiu de lá a gente só faltou beber álcool em gel. Meu irmão falou assim, olha, eu senti que estava tudo uma segurança fake, eu não volto nunca mais aqui. Então, mas eu me sinto que nem você, eu me sinto sem graça de estar fazendo essas coisas, entendeu? Porque eu acho que as pessoas não estão entendendo todo o cuidado que eu estou tomando, vão dizer que o Douglas está indo para a rua. E ele, como é uma pessoa referência minha, porque eu gosto dele, ele é meu amigo, do meu time de futebol, coisa parecida. Se ele está, eu vou estar. Mas, entende? Eu acho que eu estou dando um mau exemplo, entende? Esse é o sentimento que eu tenho. Sim. Eu, como médico, eu quero passar uma palavra de otimismo, de tranquilidade, porque a situação no hospital está melhor, o número de vagas no hospital está melhor, o número de casos está menor. Tudo isso eu acho que a gente tem motivos para comemorar. Por outro lado, não foi embora, é só isso. E a gente tem que tocar a nossa vida, correto? Não dá mais para a gente, ninguém saia a vida inteira, o ano inteiro, etc.
mas você tem que tocar a sua vida de uma maneira diferente nesse momento que era antes. Cada um sabe das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus fatores de risco, né? Mas não são só para vocês, que você pode estar transmitindo para outra pessoa. Para outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que tocar a nossa vida, começar a continuar nosso trabalho, mas sabendo que não foi embora. Então, eu passo uma palavra de otimismo, eu passo uma palavra de tranquilidade, mas também uma palavra de precaução ainda, de cuidados, e vamos um pouco devagar, porque a gente não sabe ainda onde isso vai parar. Tá? Nosso bate-papo aqui está super legal, foi completamente diferente dos outros que a gente teve do mesmo tema, porque a sua atividade é uma atividade diferente das outras pessoas. Mas eu não quero desligar esse nosso bate-papo aqui sem a pergunta que eu fiz a todo mundo, que eu quero ouvir a sua opinião. Olha só, você está vendo tudo que você passou, preparação, nós não estamos no normal, a gente tem que tomar precaução, etc. e tal. Mas eu queria saber o seguinte: o que você teria feito na sua vida pessoal e na sua vida profissional, nas duas, se por acaso você soubesse que tudo isso ia acontecer? Não estou falando que você sabia que estava em Nova York, que ia chegar em Baltimore, não. A gente, no momento, falou assim: olha, o Ricardo Conte, quando chegar lá para mês de abril, nós vamos fechar o país e vai ter essa situação, certo? Então você agora sabe. O que você teria feito? Tá bem. Acho que a primeira coisa era ter armazenado mais a proteção, né, os equipamentos de proteção pessoal, porque no começo faltaram, né? E isso foi muito desconfortável, você, por exemplo, estar usando a mesma máscara num país rico como os Estados Unidos, tá, por 5, 6 dias, porque não tinha máscara para trocar. Tá? Você não ter o equipamento necessário. A comunidade ajudou, às vezes, até fazendo aquela máscara facial, né? As pessoas comprando tiara, botando plástico. Eu cheguei a buscar essas máscaras facial para distribuir para as minhas enfermeiras, para elas terem uma segunda ou uma terceira, porque quando você tem a mesma máscara facial, e você está sempre preocupado em limpar a máscara, muito mais confortável, você pode jogar fora, né, e descartável, e não limpar, e quando você está limpando, você está sempre pensando se vai se contaminar naquele processo. Então, o que eu teria feito com um médico diferente é preparado os materiais de proteção individual que nos hospitais não tiveram, porque a demanda foi imensa, foi tudo muito rápido, muitas coisas inicialmente foram para Nova York, e não tinha produção, né, se eu brincar com você, outra coisa que eu teria feito era investido nas ações dessas empresas, né? Botar dinheiro nessas companhias que dispararam de comunicação. Porque a demanda, eles começaram o preço ficou extremamente caro, porque a lei da oferta e procura, eles não tinham para quem vender, então era difícil, né? Quem paga mais. Então, mas do ponto de vista médico, você apenas faria essa preparação material. Ricardo, muito obrigado por esse tempo. O meu objetivo, como eu te falei, é deixar de uma forma histórica, e eu quero que ano que vem, em setembro, no final de setembro, ano que vem, você volte a ver essa entrevista dando gargalhadas, né? Tipo, acabou, mudou, olha só, né? Essa é a nossa esperança, né? E que a gente, com isso, a gente possa ficar atento para ter mais coisa armazenada o tempo todo, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma mensagem interessante. Talvez todos nós temos alguma coisinha na nossa casa, né? Porque ninguém tinha, né? Nenhuma máscara na sua casa guardada, nenhuma proteção facial guardada. Eu acho que a gente precisa, sem nenhuma neurose, não é isso? Apenas ter uma proteçãozinha na sua casa, acho que é conveniente. Obrigado, muito obrigado mais uma vez, e conto com você para bater mais papo a hora que você puder. Nossa, eu ficava aqui mais 3 horas batendo papo com você, mas nós não podemos, nós queremos, mas não podemos. Um abraço a todos vocês que estão vendo aí, fique atento para o próximo episódio. Um abraço. Um abraço a todos, boa noite.